Olá, meus amigos aqui tudo bem? Amor, estou na casa da minha amiga Inês Chagas. Vamos falar sobre orquídeas de novo, só para variar. Então, meus amores, eu tô brincando assim, é porque o assunto é sério. Eu tenho visto muitas publicações no grupo dos Wanda Orquídeas sobre podridão negra, né? Esse período do ano que é chuvoso e quente faz com que os fungos se multipliquem de tal maneira, tenham força, né? E muitas vezes ataca as coleções das orquídeas e em alguns casos chega até dizimar, especialmente a podridão negra. E eu vou falar para vocês a diferença das doenças e seus ataques, tá bom? Eu não tenho nenhuma planta aqui acometida com podridão negra. Mas o que acontece? A podridão negra, geralmente, ela começa nas folhas. As folhas da orquídea vai ficar com aquele aspecto, uma mancha preta, mole, uma coisa mole, dissolvendo. Também passa para os pseudobulbos e assim, né, toda a planta fica contaminada e ela apodrece rapidamente. A podridão negra é um tipo de doença que mata rapidamente a orquídea e que se espalha também rapidamente. Então tem que tomar cuidado. Quando você ver manchas pretas, moles nas folhas das suas orquídeas, é bem possível que seja a podridão negra, tá bom? Existem outro fungo, outra doença que se chama fusário ou canela seca, que ao contrário da podridão negra, ela começa a apodrecer de baixo para cima. Ataca o rizoma da orquídea, né, na parte de baixo, e vai apodrecendo o pseudobulbo. Por isso que eles chamam de canela seca, porque seca o pseudobulbo, que as pessoas popularmente chamam de canela nas cattleyas bifolhadas, as caneludas. Então, o fusário ou canela seca já é um fungo que ataca de baixo para cima, certo? Então, para esses dois tipos de situação, é interessante que você use um fungicida bem forte, perigoso para a saúde, tem que tomar cuidado. No entanto, apenas ele vai resolver o problema. Não adianta fazer chazinho de canela, pozinho de canela, pinho-sol, leite magnésio, o caralho a quatro. Não adianta. Tem que ser alguma coisa que realmente trate. Nos meus vídeos, na maioria dos meus vídeos, eu sempre falo, você tem que tirar a planta do vaso, certo? Você vai tirar a planta do vaso. Aqui, ó, você vê que, né, já a planta toda está contaminada. Se a planta está contaminada, o substrato, tudo está contaminado. Então não adianta você aplicar o fungicida só na planta e um pouquinho no substrato, porque esses fungos eles são fortes e eles acabam voltando. Então o que eu faço? Eu tiro a planta do vaso, eu geralmente destaco, arranco, ó, o rizoma, tá vendo aqui, ó, podre, não tá verde, não tem seiva verde. Então a planta está contaminada. Eu vou deixar essa planta submersa numa solução de zirconil ou casumim, no balde com água, a solução, deixo por 1 ou 2 horas. Eu vou retirar essa planta, colocar no cantinho da parede, que não pegue água durante 2, 3 dias ou 1 semana, depende ao seu gosto. E depois eu planto no novo substrato, de preferência com mais britas, que retém menos águas. Ou eu posso amarrar diretamente num toquinho, que a chance dela vai ser muito maior. Eu tava com a Brasileia purpurata... Ai, tô pisando aqui, tá tremendo. Eu estava com a Brasileia purpurata rubra em casa, que estava com esse problema. Eu fiz tudo isso e amarrei ela no pedaço de xaxim. Tá lá toda enraizada, sem sinal da doença. Então, realmente, o fungicida, ele tratou da planta e é isso que você deve fazer, tá? Você pode aplicar com a bomba? Pode aplicar com a bomba. Mas eu geralmente pego as plantas doentes, né? Tipo assim, tem 3, 4 plantas doentes, eu pego as plantas, desenvaso e faço a solução de zirconil ou casumim e deixo submerso e depois replanto, tá bom? Existem outras situações que quando a planta recebe muita luminosidade na folha e queima a ponta da folha ou queima a folha, tá? E aí às vezes a pessoa acha que é doença, tá? É bem diferente. Uma queimadura de sol queimou, né? Necrosou
o tecido da folha, mas a mancha não se espalha, ela fica retida aonde que ela queimou, apenas isso. Não é necessário cortar a folha, tá? Eu aconselho a não cortar a folha. Quer cortar, corta, porque acha feio, não sei o que. Mas eu aconselho a não cortar a folha, porque essa parte verde ainda faz o processo de fotossíntese, ajuda na respiração da planta, e não tem sentido nenhum cortar a folha. É diferente de queimadura de sol, de ataque de fungos e bactérias, tá bom? Outra coisa que acontece muito também é o ataque de ácaro. Quando o ácaro ele infesta a planta de tal maneira e ele começa a necrosar, começa a ferir o vegetal, começa a machucar o vegetal, olha só. Quanto mais branco, mais ácaro, tá? Então ela começa a danificar o tecido da folha vegetal, da orquídea, e acaba criando feridas e aberturas para que os fungos entrem e se desenvolvam. Então tem que tomar muito cuidado. Para ácaros, o que você deve usar? Enxofre Dime com óleo de nim. Caso a praga persista, existem outros produtos mais fortes, a qual você deve tomar cuidado e usar. Ambamex, se eu não me engano o nome, tá? Todos os produtos que eu falei aqui, a maioria deles, especialmente os fungicidas, vendem em casas agropecuárias e precisa de uma licença para quem mexe com sistema rural, né, plantação, gado. Então não é tão fácil comprar. Então procure alguém que tenha esse acesso, junta uma galera e compra e divide, fraciona, porque esses produtos vendem 1 litro, 1 quilo de fungicida, igual o fungicida Casumim, não, o fungicida Cerconil, que é um pó, é 1 quilo, pode juntar uma galera aí, comprar e cada um divide. O Casumim também vende 1 litro, divide as frações, tá? E na embalagem fala a quantidade que você deve usar por litro d'água, tá bom? Ótimo. Agora eu vou mostrar flores para vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar essa Brassicatleia elegans, que é um híbrido natural reproduzido também pelo homem, de Brasileia purpurata com Cattleya tigrina. Planta magnífica, maravilhosa. Olha que labelo esplêndido, né? Há pouco tempo eu mostrei uma minha que parece a mesiana, maravilhosa. Uma Cattleya Varneri florida, totalmente fora da época. Inclusive existem muitas plantas duvidosas que acreditam que sejam híbridos feitos pelo homem entre Cattleya Varneri e Cattleya labiata, que como são plantas praticamente gêmeas, o resultado das duas é quase impossível de diferenciar. Uma das principais características da Cattleya labiata que você pode perceber na diferença com a Cattleya Varneri é o cheiro adocicado da Cattleya labiata, que é muito mais forte, muito mais interessante do que da Cattleya Varneri, que é bem suave. Cattleya labiata alba, maravilhosa essa planta da Nesi Chagas, planta perfeita, o cachepô tá lindo. E quando eu falo quando a planta quer descartar folhas, igual está acontecendo com essa labiata, o que acontece? A metade dela está seca, a metade está verde. O que vai acontecer? A própria planta, ela vai descartar a folha. É só você dar um toque aqui, só para dar uma pressãozinha na parte que está verde, e você vai e pode retirar. Porque a metade dela apodreceu e a outra metade já está indo no mesmo caminho. Então você pode destacar a folha, como que aconteceu aqui, tá? E evite de cortar, usar material cortante, porque o material cortante ele pode estar contaminado e passar doença para a planta. Eu particularmente não sou muito fã de Miltonias, Oncidias, essas plantas dentro desse gênero. Não porque eu as menospreze, mas porque sempre nós temos uma tendência a gostar mais de uma coisa do que da outra. Eu particularmente amo todas as orquídeas, mas sempre algumas vêm em primeiro lugar. Por exemplo, Miltonia. Essa Miltonia cândida eu acho fantástica. Gente, olha essa floração. É uma Miltonia que ela se diferencia das outras Miltonias, que tem um labelo. As outras Miltonias, Spectabilis, Moreliana, a Rignelli, a Flavense, tem um labelo esplanado, né? O plano. E essa Miltonia cândida tem um labelo em forma de tubo. É uma fofura, né?
sem contar a coloração. Esse contraste do branco, do labelo, com um pouquinho de essas marcas lilás, com essas pétalas e sépalas amareladas barradas de marrom, é um escândalo, né? Eu adoro. Vou mostrar para vocês alguns catacetos da Nesi. Cataceto osculato com cataceto expanso, ainda está desabrochando, mas é um cataceto fantástico. Maravilhoso, vejam só que coisa esplêndida. Eu amei. E vocês viram o tamanhozinho do vasinho, né? E aqui, novamente, um cataceto expanso que está desabrochando ainda. Ainda vai abrir por completo. Mas olha o calo do labelo, uma flor muito bonita, grande, né? Igual o cataceto pileato, também produz flores grandes. Aí eu estava falando sobre plantas que, assim, eu não tenho muita afinidade para cultivo. Igual, por exemplo, Vandáceas. É um gênero de orquídea que eu não cultivo na minha casa. Assim, eu tenho uma Vanda Sanderiana alba, comprei um Cinder, ele tá lá se desenvolvendo. E tenho dois Ascocentro miniatum, que eu comprei do Sábio Calimã, deve ter uns 150 anos. Não deu flor até hoje. Tá lá. Mas eu de picardia, não vendo, não troco, não dou, quero ver essas danadas dando flor. E pega boa luminosidade, tô tratando, mas depende do lugar. Às vezes a pessoa fica assim, nossa, minha planta não floresce, a sua já floresceu. Bem, orquídea tem personalidade, meu bem. Se ela não quer florescer, nem adianta subornar. Já a minha amada Nesi Chagas, ela é apaixonada com Vandas. Olha só, gente, sempre tem alguma coisa aqui estrondosa de Vanda aqui no orquidário dela. Eu particularmente eu gosto mais dessas Vandáceas e Phalaenopsis, inclusive, que tem esses tons pro verde, entende? Eu amo, amo, amo. Apaixonado com essa Vanda. Inclusive eu vou deixar ela aqui embaixo porque eu vou ter que posicioná-la. Ah, aproveitando, nós estamos falando de folhas, né? Olha só, perde as folhas. As pessoas ficam neuróticas porque a orquídea perde uma folha. Gente, orquídea perde folha. E as Vandas é muito comum que as folhas de baixo, né? Que é a parte de baixo, soltem. Por quê? Até mesmo porque elas vão soltando raízes à medida que o caule vai ficando mais alto, a planta vai ficando mais velha de idade, né? E vai soltando raízes. Olha só, maravilhoso, né? Isso sim é saúde. Quer saber se a sua Vanda tá saudável? Raízes, honey. Muita raiz. Calma que eu tô chegando aí. Já tá com saudade? Tô chegando. Maravilhoso cataceto lancífero. Gente, eu amo esse cataceto. Esse cataceto já me trouxe muitas alegrias. O meu primeiro híbrido artificial e o meu segundo híbrido artificial registrados foram com ele. Então ele é uma planta muito importante para mim. É um cataceto que eu amo, cataceto lancífero. Esse cataceto, se eu não me engano, me parece que ele se estende até Goiás, porque Minas, o norte de Minas faz divisa, né? Oeste, sei lá, que parte de Minas. Sou péssimo em geografia, vou deixar isso com meu irmão Reginaldo. Então, faz divisa com Goiás. E algumas pessoas de Goiás têm me mandado fotos de cataceto que tem as mesmas características do cataceto lancífero. Essas fímbrias mais grossas e esse tridente mais grosso, certo? Ao contrário do cataceto barbato, que existem lá mais para cima, que tem fímbrias mais finas e o tridente do labelo é para baixo, fino e rastejante. Bem diferente do cataceto lancífero. Então, eu acredito que também em Goiás exista cataceto lancífero, né? Mas precisamos das pessoas que morem lá fazer um levantamento de fotografias para que nós possamos confirmar tal informação. Então, todos os catacetos lancíferos que nós temos aqui é de Minas Gerais, porque é uma planta típica do Cerrado Mineiro. Eu já vi essa planta em vários lugares. Eu já recebi plantas de presente da cidade de Turmalina, da cidade de Turmalina, Brasília de Minas e muitos outros lugares tem esse cataceto lancífero vegetando. Muito bonito, né? Yes. Amores, não adianta me chamar no Zap, no meu número particular, para tirar informações sobre
orquídeas. O que acontece? Uma pessoa fala assim, nossa, Francisco, mas é só uma pergunta. Meu amor, você é só uma pergunta, mas tem centenas de outras pessoas tendo a mesma ideia ao mesmo tempo, e aí eu não vou ter vida se eu parar para responder todo mundo. Então, eu já tenho um tempo que eu não uso meu WhatsApp, eu só uso meu WhatsApp para minha família e para o meu trabalho aqui em Valadares, né, aqui da região, porque senão me sobrecarrega. E o WhatsApp do meu marido Milton é só para venda de rifas, plantas, comercial mesmo, porque para as pessoas ficarem, para ficar mais fácil o andamento das vendas e dos procedimentos com relação ao Deus Vanda Orquídeas, tá bom, meus amores? Não fiquem bravos. Você tem dúvidas? Tem o canal, pergunta. Ah, Francisco, mas eu queria te mandar uma foto. Manda lá no grupo Deus Vanda Orquídeas no Facebook. Ai, Francisco, eu não tenho Facebook. Solicita meu e-mail, pede meu e-mail, te mando meu e-mail. Muita gente tem mandado foto no e-mail. Porque o que eu faço? Aí eu tiro um período da semana, um dia, e vou lá e respondo tudo. Na verdade, qualquer dia, qualquer hora, se eu tiver mais folgado, eu faço isso porque eu tenho muito prazer em ajudar com as informações. Mas o WhatsApp não dá, porque o bichinho parece o capeta, fica tocando, se mexendo, vibrando 24 horas por dia, aí eu não durmo, eu não como, eu não faço nada, gás. Tá bom? Amores, sobre tudo que foi falado, qualquer coisa é só perguntar. Super beijo.